Você já parou para pensar por que tantos traders perdem dinheiro no mercado financeiro? Não é por falta de informação, até porque nunca antes na história tivemos tantos livros, cursos, mentorias, indicadores e estratégias. Também não é por falta de tecnologia. Hoje temos muito mais coisas, muito mais algoritmos, ferramentas do que tínhamos há 5 ou 10 anos atrás. O problema real é que todos estão usando as mesmas estratégias. POC, Shock, FVG, Elliott, Butterfly e uma série de outros nomes que você deve conhecer muito bem. Agora pare e pense um pouco comigo. Se todo mundo está usando a mesma análise, o mesmo setup, os mesmos indicadores, qual a vantagem que essa pessoa vai ter em relação às demais? Absolutamente zero, não é verdade? E se eu te disser que existe uma estratégia bem antiga, com mais de 60 anos, mas que ainda hoje continua dando resultados? Resultados esses maiores e melhores do que muitos dos que as pessoas costumam divulgar por aí. O que você está vendo agora é um backtest realizado no par de moeda CHF e JPY. E esse padrão que eu vou te mostrar logo logo fez 430 mil com 77% de taxa de acerto. E sabe de uma coisa? Ele não usou nada disso que está aí na modinha. Não usou inteligência artificial, não usou machine learning, sequer usou indicadores. Apenas olhando o gráfico, price action puro. Além disso, ao executar essa estratégia, você não precisa ficar 24 horas na frente do computador. Esse padrão ele é tão simples que ele é ignorado pelos traders modernos. Um padrão que, em menos de 30 segundos, você já consegue observar e ver se ele está ou não acontecendo. Nos próximos minutos, eu vou desvendar essa estratégia passo a passo e preste bastante atenção, pois ela pode ser um diferencial na maneira como você enxerga os traders e como você obtém resultado do mercado financeiro. Se você está cansado de estratégias que prometem muito e entregam pouco, fica comigo, pois nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como conseguir esses resultados. O setup que eu usei, a estratégia de saída que eu apliquei, como você pode criar um robô trader para fazer os testes dessa estratégia. Vamos fazer uma análise desse backtest e também vamos fazer algumas observações. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a estratégia. E a estratégia que nós vamos usar é a estratégia de Dunningham. Eu primeiro vou mostrar a vocês aqui nessa ilustração, depois nós vamos ver também no gráfico exemplos práticos, mas é extremamente simples. Vamos ver um exemplo de compra e um exemplo de venda. Então aqui temos um exemplo do Dunningham de compra. Ele é extremamente simples. Consiste em basicamente nós analisarmos se o candle atual, que seria esse candle do meio, ele tem uma máxima maior que o candle anterior e que sua mínima também seja maior que o candle anterior. Quando isso ocorrer, nós vamos marcar a máxima desse candle e vamos entrar no rompimento, nesse caso aqui. Já para a venda, a ideia é a mesma, mas no sentido inverso. Ou seja, precisamos que a máxima atual seja menor do que a anterior e que a mínima atual seja menor também que o anterior. Quando isso ocorre, nós vamos marcar a mínima do candle que deu o sinal e vamos entrar no movimento numa venda. A saída pode ser de diversas formas, como por exemplo, múltiplos da vela que deu o sinal, pode ser um alvo fixo, ou pode ser também num sinal contrário. Ou seja, se você entrou comprado, você sai no sinal de venda, ou vira a mão no sinal de venda. Da mesma forma, se for uma venda, você pode sair no sinal contrário, ou seja, no sinal de compra, ou virar mão no sinal de compra. Então, essas são algumas das formas de saída que você pode utilizar nesse setup. Agora vamos ver quais foram as regras utilizadas para chegarmos nesse resultado que eu te mostrei. Então a primeira coisa é o ativo. O ativo que nós usamos é o par de Forex CHF-JPY no time frame diário, ou seja, é um setup de swing trade. O sinal de entrada é exatamente o padrão do Dunningham que eu mostrei para vocês. Analisamos máximas e máximas e mínimas e mínimas. Se eles são maiores, marcamos essas máximas e entramos comprado. Se forem menores, nós marcamos a mínima e entramos vendidos. O volume que nós utilizamos foi um contrato para cada 20 mil dólares nesse exemplo. Logicamente que isso você pode ajustar, né? Como é proporção, se você diminuir o lote, você vai diminuir também o capital e vice-versa. À medida que você diminui o capital, você pode ajustar o lote também de forma proporcional. O stop loss e o take profit utilizados foram um múltiplo da amplitude da barra de sinal. Nesse caso, eu utilizei 2,5 vezes a amplitude. Ou seja, aquele candle que gerou o sinal, eu medi o tamanho dele e faço uma multiplicação daquele alvo 2,5 vezes, tanto para cima quanto para baixo. O que chegar primeiro é o que será executado, seja take profit, seja o stop loss. Agora que já entendemos bem o funcionamento do setup, vamos ao gráfico e ver exemplos práticos de aplicação dele. Então estamos aqui no gráfico, nesse exemplo aqui eu estou usando o AuDecade no tempo gráfico de 1 hora. Só lembrando, para entradas de compra precisamos de máximas maiores do que máximas e mínimas maiores do que mínimas, e para vendas precisamos de mínimas menores do que mínimas e máximas menores do que máximas. Então aqui de cara já observamos algumas formas de entrada. Então, por exemplo,
Aqui temos a máxima desse candle menor do que a máxima do candle anterior e a mínima menor que a do candle anterior. Então, nesse caso aqui, marcaríamos a mínima aqui. Só que o que acontece? O candle anterior ele não rompeu essa mínima. Logo, o padrão foi desconfigurado. Em seguida, nós já tivemos agora uma outra entrada, só que de compra. Máxima maior do que máxima e mínima maior do que mínima. Nesse caso aqui, nós marcamos a máxima desse candle e a entrada aqui foi efetuada. Você observa que esse candle, por mais que ele tenha uma sombra grande, né, e esteja em queda, ele rompeu essa máxima. Logo, a entrada deveria ser efetuada mais ou menos nesse ponto aqui. E a saída ela pode variar de acordo com o seu critério. Você pode utilizar múltiplos desse candle que gerou o sinal, ou você pode também colocar alvo fixo, ou também pode até usar o sinal contrário do Dunnigan para efetuar a saída. Ou seja, quando houver um Dunnigan de baixa, você sai da operação. Para facilitar aqui o nosso processo, vamos colocar um alvo fixo de 20 pips ou 200 pontos. Né? Basta marcarmos aqui do ponto de entrada, aqui seria o stop loss, e aqui mais ou menos seria o take profit. Né? Então o stop loss aqui foi atingido, o que é que nós fazemos? Nós passamos a observar novamente o sinal. E logo em seguida nós já tivemos um outro sinal, máxima menor do que máxima e mínima menor do que mínima. Então o que é que fazemos? Vamos marcar a mínima desse candle e entrar no rompimento. E aqui faremos a mesma coisa, 200 pontos, mais ou menos, seria mais ou menos aqui, mais ou menos aqui 200, né? E como você pode ver, nesse caso aqui, a entrada se deu aqui e o take profit foi atingido. Depois do take profit atingido, passamos a observar novos sinais. E aqui já tivemos um outro sinal. Máxima maior do que máxima, mínima maior do que mínima. Só que nesse caso, ó, você observa que não foi rompido esse candle, então não faria entrada. Esse aqui, ele não deu sinal. Esse aqui também não, né? Porque apesar da máxima ser maior do que a máxima anterior, a mínima ela foi menor, que ele daria uma entrada de venda, né? Máxima desse candle foi menor do que essa e a mínima dele foi menor do que essa. Então, nesse caso, seria uma entrada de venda, marcaria aqui essa mínima, mas a mínima ela não foi rompida, logo não entraria. Nós tivemos um outro sinal, máxima maior do que máxima, mínima maior do que mínima. Marca a máxima desse candle e a entrada é efetuada aqui no rompimento. E aqui faríamos a mesma coisa. Vamos pegar aqui 200 pontos, mais ou menos. Ficaria o stop e o take profit também por aqui. Então, aqui teríamos mais um gain na operação. Então, você entendeu e viu como é bastante simples encontrar esses padrões no gráfico. E como você pode ver, são padrões que costumam se repetir bastante, especialmente se você utiliza tempos gráficos menores. Quanto menor o tempo gráfico, mais vezes esse padrão vai aparecer. Consequentemente, também, o risco e os alvos também são bem menores, porque os sinais ficam mudando rapidamente a direção. Agora que já sabemos exatamente como funciona o setup, vamos então à parte prática. Vamos criar um robô e fazer um backtest para vermos os resultados que essa estratégia forneceu. Para isso, nós vamos usar o Westin 4. Se você ainda não tem o Westin 4, você pode clicar aqui no link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e pode solicitar o download para usá-lo em conta demo de forma gratuita. Mas se você quiser ir dar um passo além e ter acesso a ele de forma vitalícia para usar em todas as contas de sua titularidade, bem como a uma série de vantagens, como cursos, indicadores e outras ferramentas complementares, eu convido você a fazer parte do S4 Club. Para mais informações, é só clicar no primeiro link da descrição. Depois que você pegar o arquivo do S4, você vai baixá-lo em seu computador e basta dar 2 cliques nele para instalar. Se você quiser instalar ele em um MetaTrader em específico, basta você copiar o arquivo, vir aqui em arquivos, depois abrir pasta de dados, MQL5, Experts, e aqui você vai colar o arquivo, ao qual ele vai aparecer aqui, você pode fechar. Em seguida você vai vir aqui em navegador, e aqui você vai vir aqui em Consultor Experts, clicar com o botão direito e atualizar, ele vai aparecer aqui. Feito isso, vamos acessar as partes de configuração para criarmos esse robô trader do Dunnigan. Então, para isso, vamos clicar com o botão direito e depois em teste. Que eu vou fechar essa caixa e vou ampliar aqui esta tela para ficar mais fácil de mexermos. Se for a primeira vez que você está abrindo essa tela, pode ser que ele abra nessa área aqui. Então, basta você clicar aqui em único e será redirecionado para cá. Se você já veio para cá, basta vir aqui em parâmetros de entrada. E a primeira coisa que nós vamos fazer, sempre ao criar uma nova estratégia, é clicar com o botão direito e pré-definidos. Assim, nós resetamos toda a configuração do robô. Em seguida, vamos dar um nome para o setup. Nesse caso, vamos colocar Dunnigan. Vamos colocar um número mágico qualquer, vou colocar um mesmo aqui. Agora nós vamos descer aqui até a parte de Price Action, que é onde encontra-se o nosso indicador Dunnigan. Price Action 1. Price Action 1, em sinal nós vamos colocar como entrada, já que a saída será feita não pelo indicador, mas sim por um alvo relacionado ao tamanho da barra.
Condição para a entrada, vamos colocar sempre que possível, irá operar em compra e venda. Aqui, em padrão de candle, vamos selecionar o Dunnigan, que é a última opção, 29. Feito isso, nós vamos descer aqui nas configurações até a parte de regra dos indicadores. E aqui nós vamos colocar indicadores para a entrada 1. Aqui, em preço de referência, em vez de preço atual, nós vamos marcar a máxima ou a mínima do sinal. Então, em vez da entrada ser a mercado, ela será na máxima ou na mínima do sinal. Então, quando houver o sinal do Dunnigan, será posicionada uma ordem na máxima ou na mínima de acordo com a operação, se for de compra ou de venda. Vamos aqui também em cancelamento de ordens e vamos cancelar na desconfiguração do sinal. Então, o que é que acontece? Se no candle seguinte ao sinal a máxima ou a mínima não for rompida, essa ordem ela é cancelada. Aqui em volume, vamos trocar de fixo para 1 a cada volume de capital. Ou seja, a cada 20 mil de capital, nós vamos operar com um lote. Lógico que isso é proporcional. Se você tem um valor menor, o lote automaticamente vai se ajustar ao seu capital. Por isso usamos aqui essa métrica. Aqui em stop loss, nós vamos alterar de pontos para amplitude da barra e vamos colocar aqui o multiplicador de 2,5. Vamos fazer a mesma coisa para o take profit. Vou colocar aqui como amplitude da barra e vamos colocar aqui de 2,5. Utilizar essa forma ela é interessante porque acaba lidando com a volatilidade. Nos momentos em que a volatilidade está maior, os alvos serão maiores. No momento que a volatilidade estiver menor, os alvos serão menores. Depois nós podemos passar adiante. Uma pequena alteração que eu vou fazer é aqui colocar para operar aqui todos os dias, embora no Forex você também não opere no sábado e domingo. Mas o que acontece? Em alguns períodos, quando você tem, por exemplo, a virada do horário de verão, pode ser que se o seu robô estiver posicionado, ele acabe saindo da operação. Por quê? Então, muitas vezes, por conta do horário de verão, pode ser que dê algum erro e o mercado ele abra no domingo, pelo menos uma hora antes. Isso faz com que, se o seu robô estiver posicionado, ele sabe que não é para operar domingo, então ele vai acabar fechando posições. Então, para evitar esse tipo de erro, nós marcamos aqui todos os dias da semana. Embora na prática ele não vá operar no sábado e no domingo porque não tem pregão, mas só para evitar que ele feche alguma ordem em caso de mudança de horário de verão, que é comum lá na Europa, Estados Unidos. E aqui nós voltamos agora em configuração, vamos colocar aqui o modo visual, só para vermos se o setup ele está fazendo o que nós queremos, fazendo as entradas e saídas da forma que desejamos. Então, vou marcar aqui o modo visual, clicar em iniciar. Então aqui ó, nós já tivemos aqui algumas entradas, né? Então tivemos aqui ó, um exemplo de compra, né? Máxima maior do que máxima, mínima maior do que mínima. Aqui você vê que foi marcada aqui a máxima do candle e a entrada foi efetuada no rompimento. E aqui nós temos a dimensão, né, que seria 2 vezes e meia a amplitude da barra de sinal, que nesse caso é essa aqui, né? Então tivemos essa barra de sinal e nós vamos marcar essa amplitude e vamos posicionar aqui no nosso stop loss e take profit. Nesse caso aqui dá 2.700 mais ou menos, então ele vai fazer tanto para cima quanto para baixo. E aí nós tivemos aqui o alvo atingido. E já tivemos aqui outras entradas aqui sendo efetuadas. Agora um stop loss. Então foi um stop loss e um take profit, né? Agora que vimos que o robô está executando exatamente da forma como queremos, vamos rodar um backtest por um período maior e ver realmente quais são os resultados dessa estratégia. Então estou de volta aqui na tela, vou colocar o papel aqui CHF, JPY, tempo gráfico diário. O período que eu vou utilizar aqui será de 2021 até 2025, né? Até 30 de abril desse ano. Colocar aqui o depósito de 100 mil USD, uma alavancagem de 1 para 500. A otimização vou deixar desabilitado e deixar desmarcado o modo visual, pois não queremos ver o gráfico rodando, apenas os resultados. Feito isso, vou clicar aqui em iniciar e vamos ver o gráfico aqui sendo gerado em tempo real. Por se tratar de um setup de swing trade, é natural que tenhamos poucas operações, especialmente se compararmos com setups de day trade ou de tempos gráficos menores. Então, nesse caso aqui, é natural que tenhamos bem menos operações. Ao mesmo tempo, também, são operações bem mais longas, tá? São operações swing trade, pois estamos utilizando tempo gráfico diário. Então, os alvos eles são maiores, consequentemente, o tempo nas operações também são. Então, aqui temos o resultado final. Você observa que foi uma curva de capital bem interessante, né? Começou um pouco devagar, até perdendo um pouco, ficando lateralizado, e depois pegou uma crescente, né? Desde 2022, né? Que ele vem em crescente, né? Aqui ele ficou meio equilibrado, né? E saiu aqui nessa posição. Vamos ver aqui o teste de volta, né? O resultado.
Então, depósito inicial de 100 mil, o lucro líquido total de 438 mil dólares. Tivemos aqui um fator lucro de 4,84, que é um valor muito bom, né? Tivemos também aqui um rebaixamento máximo de capital líquido de 32%, que é um rebaixamento aceitável, especialmente se considerarmos que estamos utilizando um lote proporcional, não um lote fixo. Então é natural que tenhamos um rebaixamento maior, isso porque quando ele vai aumentando, ele vai também aumentando o lote, e quando tem um drawdown, ele vai ter o drawdown com um lote um pouco maior. Então é natural também que o rebaixamento ele seja um pouco maior do que se você utilizasse um capital fixo, né? Logicamente também que por você ter esse aumento de mão durante o processo, você também tem um lucro bem maior do que você teria se estivesse operando com capital fixo. Aí observamos aqui posições vendidas 8 com 62% de lucro, e 22 de compra, né? Tendo 77% de taxa de acerto nas posições compradas. No geral, a taxa de acerto ficou em 73%. O maior lucro foi de 46 mil, enquanto a maior perda de 25. E a média do lucro de 25, enquanto a média da perda de 14. Então, isso é algo positivo, né? Você tem um histórico de maior lucro bem maior, praticamente o dobro da maior perda, e a sua média de ganho também ela é maior do que a média de perda. Quando você soma a média de ganho maior do que a média de perda, aliado com a taxa de acerto interessante, que é esse caso aqui de 73%, o resultado acaba se tornando muito bom. A média de ganhos consecutivos também é maior, em média ele ganha 3 vezes para perder um, o que é algo bastante positivo. Aqui vemos o total de negociações, foram feitas 30 negociações nesse período. Então você vê que é uma quantidade pequena de negociações, mas é algo jamais esperado quando a gente fala de operações de swing trading. A tendência é que tenha bem menos operações do que de day trading. Dias da semana ele foi lucrativo em todos os dias da semana. Já quanto aos meses, você vê que teve alguns meses que ele não foi muito bem, né? Então o mês de março ele perdeu, o mês de outubro e de novembro ele só perdeu, né? Não teve ganho. Então, apesar de tudo isso, apesar de ter alguns meses negativo, no geral, o resultado dele foi muito bom. Você observa aqui que o tempo médio de posição é grande, né? Ele passa no mínimo 22 horas, ou seja, praticamente um dia é o tempo mínimo que ele passa em uma posição, e o tempo máximo por volta de 672 horas. Se você for pegar isso, 672 dividido por 60, nós estamos falando aí de aproximadamente 10, 11 dias posicionados, né? Então é um tempo considerável, né? Mas estamos falando de swing trade, o que é algo novamente, né, esperado, né? Day trade que você tem que fechar obrigatoriamente a operação no mesmo dia. Quando falamos de swing trade, não. É normal que você fique posicionado por mais tempo, uma semana, duas, às vezes até mais, que é o caso aqui, tá? E aí, o que é que você achou do resultado? Imaginava que um setup tão simples assim poderia resultar num lucro tão interessante? Pois é, mas existem alguns pontos de atenção que nós precisamos levar em conta que eu quero compartilhar agora com você. Primeiro, vale lembrar que ganhos passados não garantem resultados futuros e que também no mercado você está em risco com seu capital. Portanto, é preciso que você tenha bastante cautela. Dito isso, eu aconselharia você a não se contentar com esse setup bruto que foi apresentado, mas que você possa tentar melhorá-lo, fazer otimizações e buscar algumas coisas para melhorar a sua performance. Coisas como, por exemplo, fazer análise de filtros. Esse setup em si já está muito bom, com uma boa taxa de acerto, com um bom percentual de ganho, com uma boa relação de ganho em relação a perdas e assim por diante. No entanto, sempre há pontos de melhoria, né? E você pode buscar aumentar a quantidade de operações, incluindo algum filtro. Você pode fazer isso, por exemplo, tentando trazer ele para um tempo gráfico menor. Já que no tempo gráfico maior ele está fazendo poucas entradas, se você talvez buscar ele num tempo gráfico menor e colocando algum filtro para tentar manter a taxa de acerto, mas ainda assim mantendo uma quantidade maior de operações, pode ser interessante para aumentar ainda mais a sua lucratividade, aumentando também o número de operações. Uma segunda coisa que você pode fazer é testar níveis de risco-retorno diferentes. O padrão que usamos foi 2,5 a amplitude da barra, tanto para take profit quanto para stop loss. Ou seja, nesse caso a relação aí está de 1 para 1. Nesse caso, você pode testar valores diferentes, relações diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode testar com take profit maior que o stop loss e vice-versa. Tenha em mente que, embora nós queiramos que sempre o take profit seja maior que o stop loss, nem sempre isso vai ser vantajoso para o setup. Por isso, vale o teste. Uma outra coisa que você pode testar e que a maioria das pessoas já são contra é a questão do preço médio. O preço médio, ele realmente é muito perigoso, mas se você souber usá-lo da maneira correta, ele pode ajudar muito os seus resultados. No entanto, é preciso que você tenha bastante cautela e sabedoria ao usá-lo.
Isso porque se você utilizar muitas reentradas e utilizar principalmente valores multiplicando o seu capital inicial, isso vai complicar muito a sua situação e o risco de quebrar será muito grande. Então, se for fazer testes nesse sentido, faça com bastante critério. Aplique primeiro em uma conta demo, depois eu diria até para você aplicar na conta Centres ou Micro, para que aí sim, se você já tiver um capital interessante, já estiver com um método bem testado, aí sim você colocar isso na sua conta de produção, na sua conta real. E uma outra coisa que você pode fazer é testar esse setup em outros ativos e em outros mercados, especialmente ativos que costumam operar em tendência. Ativos como ouro, ativos como Bitcoin, ativos como índices. Então são ativos que são interessantes para você aplicar estratégias como essa que nós apresentamos. E pode ser que ela também consiga apresentar bons resultados em papéis assim. Agora, se você quer descobrir um outro setup extremamente simples e também lucrativo, assiste esse vídeo aqui que eu estou deixando para você.